Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente. Aqui é o compartilhamento do Bhagavad Gita, a ciência suprema. Hoje estamos aqui no capítulo 10, a opulência do absoluto do Bhagavad Gita como ele é. Vou fazer as minhas reverências, pedindo permissão ao Supremo para o compartilhamento do Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Esses dois versos também são versos, aliás, mantras, né? Versos não, verso é do Bhagavad Gita, mantras que fazem essa reverência ao Supremo, essa reverência de reverenciar o Supremo, para que o Supremo permita, com sua energia suprema, o compartilhamento do Bhagavad Gita aqui no ISO Espiritualidade. O ISO Espiritualidade é um canal co-criado através de mim, Ana Cláudia Chandra, para que eu pudesse trazer espiritualidade de uma forma simples, prática e objetiva. Ao longo dos anos foram gravados inúmeros áudios sobre espiritualidade de diversos temas, e hoje eu estou aqui compartilhando o Bhagavad Gita, a ciência suprema, para que nós possamos entender esse guia para a alma, esse guia supremo de direcionamento para a nossa alma. E hoje nós vamos ao capítulo 6, capítulo 10, verso 6. Repetindo, capítulo 10, verso 6, nós estamos estudando sobre a opulência do absoluto. Verso 6. Os 7 grandes sábios, e mais antigos do que eles, os 4 outros grandes sábios, e os manus, progenitores da humanidade, vêm de mim, nascidos de minha mente. E todos os seres vivos que povoam os vários planetas descendem deles. Então, aqui o Supremo, ele é absoluto, ele é direto e objetivo. Ele fala dos 7 grandes sábios, ele fala dos 4 outros grandes sábios e dos manus. Quem são os manus? Se você prestar atenção, nós somos uma raça que é rotulada de seres humanos. E a palavra manus está integrada nesse ser humanos. Então, manus são os primeiros seres criados da humanidade, da nossa sociedade terrena, da nossa rotulagem de ser humano, né? Então, manus é os progenitores da humanidade. E todo esse processo dos sábios, dos progenitores, dos manus, e tudo nasceu da mente do Supremo. Sim, a mente é uma mente eternamente sábia, opulenta, né? Opulenta significa cheia de riquezas, né? E a mente do Supremo cria, inclusive nos criou as jivas, as almas, né? Que somos nós. E cocria, aliás, e cria tudo. Cocria somos nós. E nós vamos cocriar na nossa inteligência, que pertence ao Supremo, e vamos cocriar experiências. Os cientistas, né, que eles descobrem isso, aquilo outro, na realidade tudo é Deus, né? A mente de Deus na mente dos seres humanos, né? E todos os seres vivos que povoam os vários planetas também descendem deles. De quem? Dos manus, os progenitores da humanidade. Aqui vem o significativo Prabhupada. O Senhor Supremo está dando uma sinopse genealógica da população universal, ou seja, do universo, não só da Terra. Brahma, que é a criatura original nascida da energia do Senhor Supremo, é conhecido como Hiranyagarbha. Hiranyagarbha, ou seja, Brahma e todos os 7 grandes sábios, que antes dele, os outros 4 grandes sábios. Então, isso vem numa organização. Brahma, né? Aí, depois de Brahma, vem os 7 grandes sábios, e depois dos 7 grandes sábios, vem os 4 outros grandes sábios. Isso tudo vem dentro de uma hierarquia e de uma árvore genealógica, até chegar a nós, né? E isso é um fator importante a gente entender aqui no verso 6, que nós somos descendentes desses manus, desses 7 grandes sábios, desses 4 grandes sábios, né? E também de Brahman. Brahman foi o primeiro ser humano criado, primeiro ser criado. Ser humano não, primeiro ser criado.
Brahman, hoje, ele tem dentro da sua conjectura, da sua importância dentro da filosofia védica, ele é aquele que cria toda a energia material e também é uma energia de Deus. Às vezes fica um pouco confuso para nós aqui do Ocidente entendermos, mas o importante é a gente ouvir com os ouvidos da alma e entender que tudo tem uma organização. E a desorganização aqui do planeta Terra não chega nem aos pés da organização mundial, universal dos planetas, das casas de Deus, das moradas do absoluto. Perdão. Então, esses 25 grandes sábios são conhecidos como os patriarcas das entidades divinas, ou seja, os patriarcas nossos que vêm dessa organização, dessa filosofia da Védica. E eles são os nossos pais, os co-criadores, os criadores de toda essa humanidade que existe no globo terrestre, né? Aí Prabhupada continua aqui. Há inúmeros universos e inúmeros planetas em cada universo. Olha só, gente. Há inúmeros universos e inúmeros planetas em cada universo. E cada planeta é habitado por diferentes variedades de seres vivos. Vamos só ficar aqui na Terra, né? Porque é o que a gente conhece, né? Entendeu? A Terra já tem essa população enorme, grandiosa. Tem os seres aquáticos, tem as árvores, tem as frutas, tem as flores. Então, existe essa variedade de seres vivos. Sim, as aves são seres vivos. Sim, não só nós somos seres vivos, mas as árvores, os animais, tudo que tem energia de Brahman, tudo que tem energia da criação de Deus, né? Então, pela graça de Deus, podemos aprender a entender que existe toda essa organização e que esses sábios também foram criados pela mente de Deus para quê? Para que viessem povoar e trouxessem a inteligência e viessem ser os patriarcas da humanidade para que a gente possa buscar esse entendimento de que nós fomos co-criados pela mente universal de Deus, criados pela mente de Deus, né? E que tudo aqui está escrito no Bhagavad Gita, né? Esse verso 6 vem mostrar essa organização transcendental, essa organização divina. Verso 7. Quem de fato está convencido desta minha opulência e do meu poder místico, ocupa-se em serviço devocional imaculado. Quanto a isto, não há dúvida. Então, minha gente, aqui, Deus, Krishna, ele é muito direto. E ele fala, olha, vamos aprender toda essa ciência, vamos ouvir, vamos se interessar, né? Para que vocês possam conhecer as opulências. Opulências são riquezas, riquezas infinitas do divino. E que essas riquezas pertencem a mim e que eu lanço elas de vez em quando é necessário, dentro desses universos, dentro desses planetas, para povoar e para engrandecer. Então, aqui, a gente precisa trabalhar para Deus e buscar esse serviço imaculado, sem mácula, sem sujeira, ou seja, oferecer um serviço puro a Deus, né? O verso Om Tat Tat Sat Sat é um resumo, esse mantra Om Tat Sat, que quer dizer, eu entrego tudo a Deus sem esperar nada em retorno. Então, geralmente, a gente quer falar com Deus e fazer Deus o nosso empregado, o nosso serviçal, e às vezes, quando a gente está fazendo promessa, a gente também quer que Deus dê aquilo que a gente quer. E isso não pode acontecer, porque Deus dá aquilo que a gente merece. Como diz Prabhupada, né, que foi uma alma autorrealizada pura, né, que compilou todos esses shastras, todas essas escrituras, ele diz o seguinte: primeiro mereça, para depois pedir. Então, a gente tem que ter esse merecimento para trazer para a nossa vida, e aí Deus diz, essa alminha merece, então vamos dar isso para ela, né? Para a alma. O que define o ela é o corpo. A alma, é a jiva, né? Então, é nesse processo de fazer esse serviço devocional imaculado que a gente se relaciona com Deus, e Deus diz aqui, quanto a isso não há dúvida, que nós possamos trabalhar para Deus e oferecer esse trabalho puro, imaculado. O auge da perfeição espiritual é conhecer a suprema personalidade de Deus. Quem não estiver firmemente convencido das diferentes opulências do Senhor Supremo
não poderá ocupar-se em serviço devocional. Ou seja, aqui nós estamos aprendendo sobre as opulências do absoluto. Força, fama, riqueza, beleza, conhecimento, renúncia, né? E são as principais, porque existem milhões secundárias. Deus, ele é onipresente, onisciente, ele está em toda parte, ele é um que se divide em mil, ele é mil que é um só. E nesse processo a gente chama de Deus, eu chamo de Krishna, porque o Bhagavad Gita diz, Krishna é o Supremo. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Então, se eu quero conhecer Deus, eu tenho que estudar o Bhagavad Gita e eu tenho que buscar essa compreensão do Bhagavad Gita, né? Então, quando a pessoa realmente conhece as opulências do Supremo, tudo que lhe resta é render-se a Deus. Então, quando a gente entende que Deus é opulento, que Deus é rico, que ele tem fama, força, poder, riqueza, renúncia, eu vou aqui falar novamente para vocês sobre as opulências do absoluto. Força, fama, riqueza, conhecimento, beleza e renúncia. As opulências principais. Então, quando eu entendo que Deus é tudo isso e muito, 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 muito mais, aí sim eu vou me render a esse ser glorioso, grandioso, onipotente, e eu vou baixar minha cabecinha e dizer, Deus, eu dependo do Senhor para viver aqui na terra. Então, eu quero trabalhar para o Senhor e quero oferecer os meus serviços devocionais com amor e devoção, sem esperar nada de retorno, porque tu sabes o que eu mereço. Então, é nesse momento que nós vamos nos render a Deus, né? E nesse processo de rendição, nós vamos, né? Como ele diz aqui, quando a pessoa realmente conhece as opulências, as riquezas do absoluto, tudo que lhe resta é render-se a Deus. E este conhecimento real pode ser conhecido através das descrições contidas nas escrituras sagradas, do Srimad Bhagavatam, que é outro livro, livros e mais livros, existem, acho que é 12 livros, se eu não me engano, com vários e vários versos, que é muito mais superior, não é superior, mas ele é muito maior do que o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, eles são 18 capítulos, 600 folhas, né? E vários versos, né? E aqui nós estamos estudando. Para quê? Para que eu possa entender as opulências do Supremo. E eu entendendo essas opulências do Supremo, eu vou conhecendo a grandeza de Deus. E aí eu vou dizendo, eu preciso trabalhar para Deus, para que o meu merecimento seja de acordo com as opulências de Deus. Eu estou olhando aqui o tempo para não passar dos 20 minutos, que é o propósito é esse, é deixar os áudios de Bhagavad Gita, os vídeos de Bhagavad Gita em 20 minutos. Verso 8. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isto perfeitamente ocupam-se em meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Novamente aqui o Supremo está dizendo, eu sou, minha gente, ó, acordem. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais. Tudo que existe em matéria, a fonte é Deus. E os mundos espirituais também, Deus é a fonte. Tudo emana de mim, tudo vem de Deus, então a gente não tem que querer ser Deus, a gente tem que se render a Deus e trabalhar para Deus, para que Deus possa estar conjuntamente conosco, sendo nosso sócio, sendo nosso amigo, sendo aquele que está nos ouvindo e que está buscando esse entendimento de que essa alma realmente quer. Ela quer servir-me com amor e devoção, ou ela quer ficar aqui na maia, no mundo material, sofrendo eternamente, indo e voltando nesse ciclo de samsara. Então, assim, quando você presta serviço devocional, mas Ana Cláudia, o que é prestar serviço devocional? Novamente eu vou dizer, tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou para Deus, em amor e devoção. Eu estou aqui fazendo esse trabalho, quando eu começo, eu entono 2 mantras, ou então eu faço a entoação do mantra Om Guru Pranama, né, que é outro verso, outro mantra específico de serviço devocional, de servir a Deus. Ah, mas eu só sirvo a Deus se eu saber falar esses mantras. Não, você pode falar com Deus no seu coração. Deus habita no seu coração como Mahavishnu. Deus está sentado no coração de toda criatura viva.
dos animais, minerais, hominais, semideuses, e por aí se vai. E Deus sabe tudo. Deus está acoplado dentro do coração. Deus sabe do seu sentimento. Então, tudo que você fizer, todas as suas atividades, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, fecha os seus olhos, ofereça para Deus. Trabalhe junto com Deus. Seja parceiro de Deus nesse processo devocional, que é: eu vou entregar todos os meus trabalhos para Deus, porque Deus está no meu coração e Deus vai saber que eu sou devotado a Ele. A palavra devoto significa aquele que tem devoção a Deus. Chama-se devoto. Então, compreender que Krishna é a origem de todo o mundo material e no mundo espiritual, e porque quem conhece isto a fundo se fixa firmemente no serviço devocional a Deus. Ou seja, conhecimento é serviço devocional. Estudar é serviço devocional, né? Então, nenhuma quantidade de comentários absurdos, nem tolo, algum jamais poderia dissuadi-lo dos seus propósitos. Ou seja, tudo é o que Deus diz que é. O Bhagavad Gita é uma ciência suprema. Então, não adianta ficar especulando mentalmente, nem adianta ficar comentando, porque a gente não tem conhecimento necessário para especular a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita, a ciência suprema, precisa ser ouvida inúmeras vezes, precisa ser lida e precisa ter um mestre espiritual, um guru, um professor. Eu não sou mestre espiritual nem guru. Eu estou aqui compartilhando sabedoria. E mesmo assim, com algumas dificuldades, mesmo assim, tentando clarear. Por quê? Porque sim. Porque esse é meu objetivo, né? Então, ele diz aqui, né? Vamos ler. Não havia Brahma, não havia Shiva, nem fogo, nem lua, nem estrelas no céu. Na Maha Upanishad também se diz que o Senhor Shiva nasceu da testa do Senhor Supremo. Assim, os Vedas dizem que é ao Senhor Supremo, o Criador de Brahma, Shiva, que tudo se deve adorar. Isso é uma qualificação. Existem 3 energias. Brahma, aquele que cria energia material. Vishnu, que é uma das expansões de Krishna, de Deus, que mantém. E Shiva, que aniquila. Então, tudo, criação, manutenção e aniquilação, vem de Deus, das ordens de Deus. É como se o presidente do Brasil dissesse: vai criar isso hoje, vai manter isso aqui, vai aniquilar isso aqui porque não serve mais. E aí a gente consegue entender melhor, porque aqui no mundo material tem esses presidentes aí que poderiam servir a Deus e servir ao país e servir ao povo muito bem, muito melhor. Porém, sem esse conhecimento da ciência suprema, é impossível. Por quê? Porque, como eu li aqui, Deus cria tudo, cria todos os semideuses, cria todos os seres humanos. Tudo vem de Deus, tudo emana de Deus. Deus é a fonte de tudo. Isso é o mais importante que a gente deve entender nesses versos. E aí a gente, quando se preocupa em servir a Deus, Deus vai me adorar também. Por quê? Porque Deus está no meu coração e Ele vai saber das minhas intenções. Então, o verso 6, né, que fala da criação dos progenitores da humanidade, dos manus, que vem a palavra ser humano, ser humanos, manus, né, vem todo esse processo de criação, todo esse processo dos sábios, todo esse processo de criação das raças, dos planetas, de todos os céus espirituais, que vem, que emana de Deus, que Deus é a causa de todas as causas. Tudo que existe, existe porque Deus existe, né? Depois vem o verso 7, que fala das opulências de Deus e que deveríamos buscar o entendimento desse poder místico de Deus, esse poder transcendental de Deus e ocupar a serviço de Deus. Porque aí sim eu vou conhecer Deus e Deus vai estar presente no meu coração, como diz no verso 8. Eu sou a fonte de tudo, dos mundos materiais e espirituais. Então, por favor, me conheça, me sirva com amor e devoção. E seja um devoto bacana, um devoto puro, que quer estudar. Mas a gente quer isso? Não. A gente quer viver enredado na matéria, se preocupando com um monte de coisa e ficando doente, adoecendo. Então, a gente tem que fazer, minha gente, o caminho contrário. As coisas de Deus são mostradas através de modelos. Se você está vivendo um modelo de vida que não está sendo legal para você, mude esse modelo.
e busque esse entendimento na Bhagavad Gita, porque a Bhagavad Gita é a canção do Supremo. E aqui, por mais difícil que seja para nós ocidentais, para mim também, não sou exceção, nós estamos ouvindo, nós estamos dando like no Espiritualidade, nós estamos compartilhando sabedoria. Para quê? Para evoluirmos. Porque sem evolução não existe prosperidade. A gente quer tanto ter dinheiro, tem tanta coisa, tanto isso, tanto aquilo outro, e fica o tempo todo aperreando, como diz aqui no Nordeste, Deus, cutucando Deus me dê, por favor. E a gente não quer saber quem é Deus, que Deus criou, como foi que organizou tudo isso, de onde a gente vem, quem são nossos progenitores, como é que funciona tudo isso, quem são esses deuses, esses semideuses, quais são as opulências de Deus, como é que eu posso entender tudo isso? Ah, mas isso é muito difícil. Não é. Se você comprar um Bhagavad Gita e se você ouvir o que eu tento passar para vocês, com certeza vai clarear. E Deus vai nos ajudar, porque Deus sabe tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Então, passou um minutinho, vamos lá terminar hoje o compartilhamento aqui do Bhagavad Gita e espero que vocês se empolguem nesse conhecimento transcendental, de conhecer as opulências de quem nos criou, de quem é nosso Pai, de quem organizou todo esse processo dentro dessa filosofia fantástica que é a filosofia dos Vedas. Vedas significa deuses, que vieram da Índia e que trazem todo esse conhecimento aqui para o Ocidente. Com gratidão, eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita. Gratidão.